E aí pessoal do YouTube, FoxBR na área. Então fazer esse vídeo aqui para comentar a respeito do último episódio da Walking Dead, que no caso foi o 7º episódio da 6ª temporada, que no caso é o penúltimo episódio desta primeira parte da temporada. Então vamos comentar a respeito disso, porque teve alguns pontos bons e outros meio que eu acho que pessoalmente estragaram o episódio. Então vamos começar. O episódio focou-se aprofundadamente em dois extremos. Primeiramente na questão do Glenn com a Enid, e o outro ponto é a questão de Alexandria. Ficou só esses dois grupos o episódio inteiro, até que os dois acabaram se colidindo no finalzinho, né? Indicou que um se encontrou com o outro e tudo mais. Primeiramente eu gostaria de me aprofundar na questão do Glenn e da Enid, porque eu acho que é o assunto que mais interessa e foi o que conseguiu ser finalizado no final do episódio, enquanto a questão de Alexandria ficou um gancho. Então vamos primeiramente falar dessa questão para depois se aprofundar na questão da comunidade. Antes de eu começar a falar especificamente dos personagens, o que eles fizeram e tudo mais, eu primeiramente gostaria de falar que sempre quando acontece alguma cena, algum acontecimento que envolve a participação de personagens que possam resultar no maior desenvolvimento dos personagens, ou do ambiente, da trama, eu tento ver aquilo de todas as formas possíveis em relação de como aquilo pode ser funcional. E teve um imenso problema nesse episódio que a gente pode ligar com o episódio 2 da 6ª temporada, que se vincula, que se associa à personagem Enid. O episódio começou já com o Glenn, saindo debaixo da lixeira, e quando ele sai, a Enid aparece. A Enid aparece. Agora, como é que a Enid foi parar ali? Não foi explicado, não mostrou a Enid chegando naquele local. Porque no episódio, ela fugiu de Alexandria no episódio 2, aí passou um dia inteiro, porque o Glenn ficou embaixo da lixeira, e aí a Enid chegou naquele local que o Glenn estava. Agora, como é que a Enid sabia que o Glenn estava ali? Não mostrou nem a Enid chegando naquele local. Isso foi uma grande falha. Parece que essa temporada tá tipo assim, tem que explicar alguma coisa? Não, vamos ignorar e vamos deixar pra galera deduzir. Isso é um grande erro, é um imenso erro e meio que estragou já o início do episódio inteiro. Aí, qual foi a desculpa que o episódio decidiu mostrar, assim, pra explicar a chegada da Enid naquele local? Meio que a Enid tinha um esconderijo nas proximidades, e o esconderijo dela era exatamente do lado do problema lá do Nicholas, do Glenn e da Horda de Zumbis. Uau! Uau! Vamos lá. A garota saiu de Alexandria um dia antes, não é? De todo o lance do episódio 7, e ela podia ir para qualquer lugar. Ela poderia ter esconderijos em qualquer ponto do ambiente, e o local que ela se esconde é exatamente do lado do Glenn. Quais são as chances disso acontecer? É sério, foi um completo absurdo. E, cara, foi claramente uma cena exageradamente forçada, só para indicar que a Enid precisa se encontrar com o Glenn. Como é que eles vão fazer isso? Vamos fazer o esconderijo dela ser exatamente do lado do problema lá do beco. Cara, é sério, não tem lógica isso. Não tem lógica e a série nem buscou explicar, apenas mostrou a Enid chegando lá, só explicando que eu não tô reclamando da questão do Glenn tá vivo, eu tô reclamando da questão da Enid aparecer lá, não tem motivo, não teve lógica essa parada, sacou? Mas aí tudo bem, eu decidi continuar vendo o episódio, e aí o Glenn começou a ficar próximo da Enid, falando toda essa questão de, não, você tem que vir comigo para Alexandria, e aí nós tivemos aquele fortalecimento do laço entre os dois personagens, e nós podemos meio que deduzir que a Enid pode se tornar uma Sofia dos quadrinhos, sendo adotada pela Maggie e pelo Glenn, por essa questão já do Glenn cuidar da Enid de uma maneira mais paterna e tudo mais. Então nós já temos aí uma pequena referência aos quadrinhos, mas a questão da Enid, cara, me incomodou muito. Aí eles partiram para Alexandria, e no final das contas os dois começaram a se aproximar mais, e o episódio foi somente isso. O Glenn se aproximando da Enid, não tinha nenhuma coisa vinculada com a trama principal, e eles acabam chegando em Alexandria. Somente isso, não teve realmente nada demais. Foi apenas um episódio inteiro em relação a esses personagens para aproximar os dois, pelo menos um pouquinho. Uau, legal. Legal isso. E aí, no outro extremo, nós tivemos o foco e aprofundamento em Alexandria, com todos aqueles problemas internos dos personagens, e nós não tivemos o aprofundamento na trama principal, que parece envolver aquela zumbizada toda. Foi somente no final do episódio, mas tivemos alguns ganhos adicionais de tramas,
principalmente em relação ao Ron, que foi um ponto bastante importante, vendo que, assim, a questão do Ron é um troço legal, porque ele perdeu o pai, né, pelo Rick Grimes, e ele odeia o Carl Grimes, por causa do lance da Enid. E ele pediu pro Rick ajudar ele a treinar com a arma. Só que nesse episódio, quando ele foi treinar com a arma, ele não só treinou com o Rick, ele treinou com o Rick e com o Carl. Então, cara, ele ficou entre duas pessoas que ele mais odeia e que mais quer matar, e ele ficou, tipo, de boa, sabe? Eu não sei se foi um erro, né, do roteiro, ou se foi uma coisa mais do personagem, sabe? Eu odeio vocês e vou me fechar, sabe? Cara, tem que ter um puta controle, né? O moleque deve ser um psicopata, mas de qualquer forma, deve ter sido um momento de muita tensão pro personagem, e ele ficou lá aprendendo a atirar, né? Posicionamento. A cada episódio ele tá aprendendo o suficiente pra acabar com o rosto do Carl Grimes. E teve uma pequena referência, né, a questão da perda do olho do personagem, que foi a questão do Rick falar, mantenha a arma na altura do olho, né, dos olhos. O Carl perde o olho nos quadrinhos, com um tiro, e o Ron quer atirar no Carl, então tem tudo a ver isso aí. Então nós já temos algumas referências aí dos quadrinhos. Uma outra questão é que o Carl, ele tava meio que feliz, né? Ele tava, como eu posso dizer, amigável com o Ron, falando, você vai aprender a atirar, você vai aprender a se proteger. E não pareceu uma conversa mais de amigos, parecia mais uma coisa mais fraterna, sacou? Eu senti uma ligação entre os dois personagens, no caso o Carl se importando com o Ron nessa questão. E, assim, meio que pareceu que o Carl estava tratando o Ron como um irmão, não como um conhecido de Alexandria ou alguém que precisava treinar. Foi um momento meio curioso, na minha opinião, e eu acho que deu pra sentir alguma coisa, né? Uma ligação fraterna. Eu acho que esse é o termo correto, né? Entre irmãos, fraterno. Eu não tô lembrado agora, mas é uma coisa legal, só que o Ron, né, ele não tá nem aí, ele quer atirar no Ron, no Carl na primeira oportunidade. E aí depois nós tivemos a conversa do Rick com o Morgan, que finalmente eles conversaram depois de 6 episódios, 7 episódios sem falar direito, e nós tivemos aquela conversa de discórdia versus concórdia. O Morgan falando que quer a paz, que não precisa matar as pessoas, enquanto o Rick fala, não, precisa, sendo um mediador mais ou menos, a Michonne também falando. E, então foi legal, né? Uma conversa dentre dois pontos extremos, entre dois pontos opostos, e nós tivemos aquela filha da putagem que a Carol acabou falando. Ele queima as pessoas, no caso os lobos, logo eles merecem morrer. Carol, sua hipócrita de merda, você queimou a Karen, você queimou o David, e você não pode morrer. Entendeu a parada? Mas tudo bem, ela fez isso por causa que era o certo a se fazer, não é? Tudo bem. Mas eu achei meio hipócrita da parte dela, mesmo tendo algumas aberturas assim de interpretação. Agora, em relação a Diana, não foi muito bem explorado a questão dela, foi mais a parada tipo, eu fiz os planos pro futuro pra Alexandria, e ela entregou os planos pra Michonne, dizendo, olha, eu não quero mais isso, vocês cuidam da cidade. Parece que tá indicando mais a morte da personagem, né? Então pode ser aí mais uma indicação. Em relação ao Spencer, ele fez aquela coisa idiota de tentar passar pelos zumbis de uma corda para outra, uma coisa meio absurda, não é o que ele fez, mas eu acho que aquilo foi forçadamente para criar uma tensão, para enrolar o episódio, para ter aquele momento da torre. Eu não consegui ver nada bem construído naquele momento, somente na parte que o Rick estava construindo lá, fortificando a muralha, e as pessoas começaram a ajudar o personagem, né? A Alexandria começou a se unir com o Rick. Pelo menos uma pessoa, né? Mas pode vir mais depois. Mas a galera tá começando a reconhecer o Rick como um líder. Isso é muito bom pro personagem, pra Alexandria. Criação de vínculos é igual a desenvolvimento, de certo modo. Um outro ponto também interessante foi quando a Carol começou a conversar com o Sam, né? A Carol ficou lá embaixo, enquanto o Sam ficou no andar de cima. Os dois nem se olharam, mas o Ron começou a falar sobre... O Ron não. O Sam começou a falar daquela parada de monstros que a Carol comentou, né, no episódio 14 ou 15 da quinta temporada, quando ela foi roubar algumas armas. Então foi uma conversa legal, né, pra ajudar na mentalidade da criança, que já tá toda bugada. E eu achei meio estranho que a Jessie, né, que tava nas proximidades, não ouviu a conversa, porque a Carol tava berrando, sabe, tava falando alto. Então foi umas coisas meio esquisitas. Meio estranho. Próximo do final do episódio, né, o Ron tava se aproximando do Carl com a arma aqui nas costas e ele começou a puxar. Colocando a munição já, e a partir desse momento eu falei, ele vai atirar no Carl, o episódio vai terminar assim, só que não foi. Começou a mostrar umas conversas do Rick com a Tara, a Rosita ensinando o Eugene a usar o facão, né, o grupo todo,
Só que eu não me importei com isso, eu falei, cara, mostra o Ron atirando. Meu coração começou a acelerar, eu falei, não, Ron, atira logo, termina o episódio com chave de ouro. Só que não teve barulho do tiro, eu fiquei incomodado com isso. Então, de forma geral, teve aí uns probleminhas, teve aí uns pontos legais, o episódio ficou mediano, na minha opinião. E no final das contas, né, com o Glenn chegando com a Andy, com os balões, a torre acabou caindo. Eu já tava indicando na passagem do episódio que ia acontecer uma merda dessa. E a torre caiu, na verdade nem tocou no chão, né, quando ia tocar no chão o episódio acabou. Eu achei meio anticlimático, porque não teve realmente nada demais, mas a muralha vai cair. Os zumbis vão entrar de acordo com a promo. E o próximo episódio vai ser completamente de ação, vai ser completamente de tensão e etc. Então, esse episódio, de forma geral, cara, dois extremos, Glenn e a Enid, com a Alexandria. O Glenn e a Enid só se focou na questão da ligação entre os dois personagens, do vínculo, enquanto a Alexandria se focou em problemas internos onde nenhum dos dois pontos teve ligação com a trama principal. Então eu senti falta disso. Como nota, né, levando em consideração aquela coisa absurda que eu comentei da Enid, a nota vai ser 7,5. Então esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foco só que daí, pra gente no próximo vídeo. Valeu!